Vamos lá. Agora a explicação é geografia do roteiro da SME. Vou colocar aqui na tela. Vamos lá ver o que está proposto para a gente aprender, né? Para a gente fazer. Então, vamos lá. Atividade 17, geografia. Leia o texto. População brasileira, IBGE, raça e etnia. Então, vamos ler aqui. Tem esse quadrinho para vocês, né? Vamos ler o quadrinho junto? Olha lá. População brasileira, IBGE, raça e etnia. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos lá. A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída por diferentes grupos. A população brasileira é resultado de um processo de miscigenação, isto é, mistura de etnias e culturas. Órgão responsável pelo levantamento dos dados sobre a população, é o IBGE. De novo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa, recenseamento de 10 em 10 anos. Então, o que é esse recenseamento? É uma pesquisa que o IBGE faz com várias pessoas no Brasil inteiro, para saber várias coisas sobre ela, para saber o salário delas, para saber a idade, para saber quantas pessoas moram na casa, o que elas têm, o que elas não têm. Isso se chama censo, tá? Vamos ler aqui mais para baixo o que está falando. Então, tá assim. Em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ocupam o território brasileiro mais de 212 milhões de habitantes. Se eu fosse escrever isso em número matemático, seria 212.000.000. Teria 6 zeros aí, que seria para formar os 212 milhões de habitantes. Mas nem sempre existiu tanta gente em solo brasileiro. Em 1583, a população brasileira, informada pelo canal do IBGE, foi estimada em 57 mil habitantes. Olha que diferença, né? Quanta diferença ao longo do tempo. Em torno de 211 milhões e 943 mil habitantes. É muita gente. Sabemos, no entanto, que o povo brasileiro é caracterizado pela miscigenação, ou seja, pelo resultado da mistura que basicamente três grupos étnicos. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos três grupos existentes, predominantes em 1583 no Brasil. Então, a gente tem aqui as opções: brancos, alemães, indígenas, brancos, indígenas, negros, limeirenses, piracicabanos e paulistanos, indígenas, negros e alemães. Aí vocês têm que ver qual dessas as opções, né? B. Em sua opinião, que aspectos e características da população brasileira poderiam ser passados para alguém que pretende vir de outro país para morar no Brasil? O que você diria da população brasileira? Agora, aqui vem o exercício número 2. Observe as duas paisagens. Então, ele colocou duas paisagens para você. Quadro de Vitor Meirelles, onde recria a cena da primeira missa celebrada no Brasil em Porto Seguro. Missa celebrada no Brasil em Porto Seguro nos dias atuais, tá? Então, vocês vão escrever. Descreva a paisagem da primeira imagem. B. Na segunda imagem, podemos visualizar a presença de vários elementos que transformaram a paisagem natural, após a construção de uma igreja na cidade de Porto Seguro. Cite quais são esses elementos. Vocês vão ter que colocar. Então, agora já vai fazer uma outra atividade de geografia política, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessas questões de cima, está falando da formação do povo brasileiro. E eu coloquei também mais alguns vídeos para vocês assistirem lá no blog, falando sobre isso, sobre os povos que ocuparam aqui. Então, é que nem história. Vocês têm esses textos, tanto de geografia como de história, e você tem esses vídeos que a professora está colocando lá. E é importante assistir tudo, porque é que nem fosse uma aula da professora, que nem fosse uma explicação da professora em sala de aula, para daí vocês terem condições de responder essas perguntinhas. E é o que eu falo, não são vídeos chatos, são vídeos interessantes, tá bom? E aí vocês vão conseguir fazer esses exercícios mais facilmente, tá? Então assistam, é importante, tá bom, crianças? Depois é que eu falo, vou deixar tudo descritinho lá no blog para vocês fazerem tudo na sequência, para vocês não se perderem na hora de resolver esses exercícios, tá? E agora tem esse número 3. Porto Seguro é uma cidade que pertence ao estado da Bahia, né? Que Porto Seguro estava falando lá em cima, que mostrou a foto da igreja, né? Então, vocês têm que localizar aqui, olha. Então, vamos lá. 3. Porto Seguro é uma cidade que pertence ao estado da Bahia. Localize no mapa o estado da Bahia e pinte de vermelho. Só o estado da Bahia que tá pedindo aí, tá bom? Essa é fácil, né? Essa daí foi dada para vocês. E depois aqui tem mais informação. É até legal saber, olha, para conhecer mais, né? Para saber mais. IBGE Brasil 500 anos. Esse canal apresenta uma breve panorama sobre o processo de ocupação do território brasileiro. Às vezes vocês entram lá, procuram isso no Google, é interessante para vocês verem isso daí, tá bom? Essa é a última, que é a próxima de educação física. Geografia não é muito comprido, mas o que eu acabei de falar para vocês.
Assistam aos vídeos, que é para vocês conhecerem melhor. Porque se vocês forem só respondendo assim, não vai ficar nada na cabecinha de vocês, né? E lembrem que vocês precisam aprender, precisam conhecer as coisas. É assim que a gente conhece o mundo, é assim que a gente conhece a vida, e daí sabe as coisas para poder conversar com as outras pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, viu? Até mais.